vamos reagir aos nossos palpites das oitavas, quartas, semifinais e finais da Libertadores de 2025. Estamos começando a simulação do mata-mata da Libertadores de 2025. Vamos eleger quais equipes vão passar para a próxima fase da Libertadores, depois para a semifinal e, seguidamente, final da Libertadores e o campeão. Vamos começar? Será que a gente acertou? Vamos ver, né? Vamos ver se a gente acertou ou não os finalistas da final da Libertadores de 2025. Galera, vamos embora? Bom, primeiro confronto temos Atlético Nacional e São Paulo. Quem passa para a próxima fase? São Paulo. São Paulo? Bom, o meu palpite também é São Paulo. Apesar do Atlético Nacional, tem tudo para fazer um confronto bem equilibrado. Que esse é um dos melhores confrontos das oitavas. Acertamos o primeiro, né? São Paulo passou do Atlético Nacional. De final da Libertadores. Junto com o jogo do Flamengo Internacional. Para mim, esses são os dois melhores confrontos das oitavas de final. Bom, próximo confronto, Botafogo e LDU. Bom, eu acho que vai passar o Botafogo. Bom, eu também acho que vai passar o Botafogo, por mais que a LDU seja na altitude e o Botafogo tenha que jogar a primeira partida no Rio de Janeiro. Acredito eu que o Botafogo vai passar para a próxima fase. Erramos feio, né? Porque quem passou foi a LDU, que inclusive chegou na semifinal da Libertadores. Próximo, Libertad e River Plate. Confronto equilibrado, mas o River Plate, da minha opinião, se classifica. Bom, entre Libertad e River Plate, estamos falando de uma das equipes que mais investiu nos últimos meses no seu elenco, que é o time do River Plate. Acredito eu que o River Plate tem tudo para fazer uma boa Conmebol Libertadores. Fico com o River Plate também. O River Plate passou, mas você disse que seria equilibrado, e foi equilibrado. Acho que ambos se enfrentaram e foi nas cobranças de pênalti que o River acabou passando pelo Libertad. Pois é certeza. Pois é. Universitário e Palmeiras. Na minha opinião, o Palmeiras vai vencer as duas partidas ou vai vencer uma e empatar outra partida. Não vejo o Palmeiras perdendo para o Universitário nas oitavas de final da Libertadores. Então, na minha opinião, se classifica o Palmeiras. Bom, eu acho que esse é o confronto mais desequilibrado das oitavas de final. O Palmeiras é muito mais time do que o Universitário. O Universitário é uma equipe que, sim, é muito forte no Peru. Porém, na Libertadores não vai muito longe na maioria das vezes. Então, eu também vou com Palmeiras. Esse aí era meio óbvio que o Palmeiras passaria. O Universitário é um time que não tem tanta qualidade assim, então meio que era óbvio que o Palmeiras ia acabar passando nas oitavas. O Palmeiras não ganhou um dos jogos contra o Universitário de goleada? Acho que foi, inclusive, foi lá, em Lima. Próximo, Fortaleza e Vélez. Confronto equilibrado. Definitivamente um confronto equilibrado entre Fortaleza e Vélez. Acho que aí é 50% de chance de cada time passar. Mas como eu tenho que palpitar aqui, o meu palpite aqui se classifica o Vélez. Bom, entre Fortaleza e Vélez, eu acho que é um confronto que é o confronto mais com nível baixo dessas oitavas de final da Libertadores, se a gente for olhar para as duas equipes. O Vélez não fez um último bom campeonato argentino, o Fortaleza não faz um bom campeonato brasileiro, então o nível técnico dessas equipes estão deixando muito a desejar, mas entre Fortaleza e Vélez, eu vou com a equipe argentina. Vélez. E o Vélez foi o que passou de fase também. Até agora, de todos os palpites, o único que a gente errou foi o Botafogo, que a gente achou que o Botafogo ia chegar às quartas de final. Quem passou foi a LDU. Próximo, Peñarol e Racing. Confronto equilibrado. Eu acho que o Racing tem um dos melhores times dessa Libertadores, mas o Peñarol já mostrou que não dá para ser subestimado quando você, por exemplo, lembra que o Peñarol eliminou o Flamengo na última Libertadores. Então, assim, é um confronto equilibrado, que qualquer uma das equipes, se passar, não vai me surpreender. Acho que as duas equipes têm qualidade para chegar nas quartas de final, mas meu palpite é Racing. Bom, esse confronto entre Peñarol e Racing, para mim, é um dos mais equilibrados dessa oitava de final da Libertadores. O Peñarol é uma equipe que não é fácil de vencer. Geralmente, para passar de fase contra eles, você tem que fazer ao menos um grande jogo dentro de casa. Acho que o Racing é favorito, mas não vai ser um confronto fácil, não. Mas eu ainda fico com o Racing. E não foi mesmo, porque o Racing acho que faz o gol da classificação no último minuto. Próximo, Cerro Porteño e Estudiantes. Eu acho o Estudiantes hoje um favorito nesse confronto. O Cerro Porteño estava no grupo do Palmeiras e até aqui não fez uma grande Libertadores,
Acho que o Estudiantes é bem favorito nesse confronto, então meu palpite é Estudiantes. Eu acho o Estudiantes bem favorito nesse confronto, por mais que a equipe argentina possa não ser a melhor do futebol argentino. Para mim é uma equipe confiável, é uma equipe que geralmente tem bons desempenhos fora de casa. Acho que precisa melhorar um pouco mais de dentro de casa, mas eu vejo o Estudiantes favorito contra o Cerro Porteño. Então, Estudiantes. E por último, acertamos novamente. Mas isso que eu falo, mais um confronto que a gente acertou. Mais um confronto que a gente acertou, e agora a gente vai para o confronto do Flamengo, que foi contra a equipe do Internacional. Vamos ver qual foi a nossa opinião sobre esse confronto. Flamengo e Internacional. Para mim é o melhor confronto das oitavas de final da Libertadores, confronto entre duas equipes brasileiras. O Flamengo vai jogar primeiro, o confronto do Flamengo joga primeiro no Maracanã e o segundo jogo se joga no Beira-Rio. Acho que isso equilibra com certeza o confronto, porque hoje, na minha opinião, o Flamengo é favorito e tem um time melhor que o Internacional, mas como se vai se decidir no Beira-Rio, eu acho que isso acaba equilibrando mais ainda um confronto que já é equilibrado. Então, na minha opinião, ainda assim acho que o Flamengo se classifica. Bom, eu acho o Flamengo favorito em relação ao Internacional, mas ser favorito e se classificar são duas coisas bem diferentes. Acho que o Flamengo, por jogar a primeira em casa, vai precisar ter que fazer o jogo no Rio de Janeiro. O Internacional tem a vantagem de decidir em casa, mas no momento acredito eu que o Flamengo é mais time que o Internacional. Então, o meu palpite é Flamengo. No jogo do Maracanã foi bem equilibrado mesmo. Agora, se você olhar os 180 minutos, o jogo do Maracanã e o jogo do Beira-Rio, o Flamengo foi bem melhor. Foi bem melhor mesmo. Indo para as quartas de finais, só erramos né? É verdade. Nas oitavas. Só erramos o duelo entre Botafogo e LDU. É verdade, das quartas de finais só tem um confronto aí que não foi exatamente o que aconteceu. Porque teve River Plate e Palmeiras, teve Vélez e Racing, teve Estudiantes e Flamengo. Não teve São Paulo e Botafogo, porque o Botafogo foi eliminado pela LDU nas oitavas de final da Libertadores. São Paulo e Botafogo. Seria um jogo impressionante. Inclusive, eu acho que foi as quartas de finais da última Libertadores, se eu não estou errada. Acho que teve confronto entre São Paulo e Botafogo, só não me lembro se foi nas quartas de finais. Confronto entre duas das melhores equipes, com certeza, do futebol brasileiro. Mas se eu fosse palpitar aí, dessa vez o meu palpite é classificação do São Paulo. Ano passado, nesse confronto, o Botafogo se classificou, mas dessa vez o meu palpite é que quem se classifica é o São Paulo. Sim, São Paulo e Botafogo se enfrentaram na Libertadores passada nas quartas de finais. Naquela ocasião, o Botafogo se classificou. E eu acho que é um confronto bem equilibrado. É um confronto que eu não vejo nenhum dos dois favorito, caso aconteça. Mas acredito eu que o São Paulo, novamente, como foi na Libertadores passada, vai decidir no Morumbi. Então acredito eu que o São Paulo leva um pouco de vantagem por decidir em casa. E como dessa vez acho que o time do Botafogo é mais fraco do que da temporada passada, para mim o São Paulo vai passar. Nessa parte aí a gente errou tudo, né? Porque não teve São Paulo e Botafogo, porque o LDU eliminou o Botafogo, e no nosso palpite, ou pelo menos no meu palpite, o São Paulo eliminaria o Botafogo. No caso, não teve São Paulo e Botafogo, e a LDU ainda eliminou o São Paulo. Pois esse lado aí, que era a semifinal que a gente tinha colocado, acabou não acontecendo, acabou não chegando nem perto de acontecer. Mas de verdade, eu acho que foi muito mais incompetência do Botafogo, do São Paulo, do que realmente só a qualidade da LDU. A LDU tinha sim só qualidade, mas é inacreditável que o São Paulo e o Botafogo tenham sido eliminados pela LDU. Mesmo eles não estando nos seus melhores momentos, eles podiam sim ter eliminado a LDU. Próximo, River Plate e Palmeiras. Sem dúvida nenhuma, seria um grande jogo. Com certeza, um jogaço entre duas das melhores equipes do futebol sul-americano. Qualquer um. Acho que não, hein? Acho que não estamos falando de dois dos melhores. O Palmeiras está entre os melhores times do futebol sul-americano, mas o River Plate da temporada de 2025 está muito longe de estar entre os melhores. Aí dos dois que se classificassem não iria surpreender. Para mim são dois dos grandes favoritos dessa Libertadores. Mas eu acho, na minha opinião, o time do Palmeiras melhor que o do River Plate. Porém, eu vejo que o Palmeiras nesse momento não está tão bem assim na temporada, mas esse confronto não iria ocorrer exatamente agora, nesse momento, né, como a gente está fazendo o vídeo. Meu palpite é que quem se classifica, River Plate. Bom, eu acho que
River Plate? Cara, errei muito aí. Eu falei que quem passaria ali era River Plate e a semifinal, no meu palpite, seria São Paulo e River Plate e nem chegou nem São Paulo nem River Plate. E o pior é que eu acho que eu também errei, porque eu acho que eu também falei River Plate. Um confronto muito difícil de prever. Acho que podemos dizer com certeza, duas das principais equipes atualmente do futebol sul-americano. O River Plate na última temporada não teve lá os números tão bons assim, mas o River Plate investiu bastante. O mesmo podemos falar do time do Palmeiras. Então é um confronto de duas equipes que com certeza tem ótimos elencos, ótimos times titulares, treinadores lendários. Então dessa vez eu vou ficar com o River Plate também. Um dos lados da semifinal a gente passou bem longe, né? Dá pra dizer que a gente passou bem longe. São Paulo e River Plate foram bem mal, ambos times, e acabaram sequer chegando à semifinal. É palpite, né? Uma hora a gente acerta, outra a gente erra. Talvez do outro lado a gente tenha acertado mais do que esse lado de cá. Vamos ver o do outro lado. Vélez e Racing. Confronto de equipes argentinas. Mas hoje eu acho que o Racing seria bem favorito nesse confronto. Eu acho que hoje o time do Racing é bem melhor que o time do Vélez. Bom, para mim essa é uma diferença. Se a gente pegar a última temporada do futebol argentino, essa é uma diferença muito grande. Estamos falando de uma das equipes mais bem treinadas do futebol argentino, que é o Racing. E o Vélez foi uma das equipes piores treinadas na última temporada. Teve números assim péssimos. E então, se mantiver o que foi na última temporada, com certeza o Racing é muito favorito nesse confronto. E foi muito favorito, porque o Racing venceu os 2 jogos. E próximo, Estudiantes e Flamengo. Seria um grande confronto, né? Entre Flamengo e Estudiantes. Ainda assim, eu acho que o Flamengo tem um time melhor que o Estudiantes. Então, meu palpite, Flamengo. Um confronto bem interessante entre Estudiantes e Flamengo. Acho que o Flamengo é mais equipe que o Estudiantes, eu não tenho nenhuma dúvida disso, mas o Flamengo vai precisar, caso ele enfrente o Estudiantes, fazer um bom futebol, tanto no Maracanã quanto na Argentina, porque estamos falando de uma equipe argentina que é bem treinada, uma equipe argentina que tem um coletivo muito interessante, um dos melhores do futebol argentino. Então, apesar disso, eu fico com o Flamengo. Quase que o Flamengo é eliminado para os Estudiantes, né? Dá para dizer com certeza que se teve um momento em que o Flamengo esteve muito perto de ser eliminado, seja no tempo normal, seja nas cobranças de pênaltis, o adversário mais complicado do Flamengo nessa Libertadores foi exatamente o Estudiantes. E acertamos a semifinal de um dos lados. O outro a gente passou longe, errou completamente, mas do outro lado a gente acertou. Semifinal, São Paulo e River Plate. Mais um jogaço, né? O Plate jogaria primeiro em casa, nesse confronto, depois o São Paulo jogaria como mandante. Confronto equilibrado, mas eu acho que quem se classifica aí é o São Paulo. O confronto que não existiu. Paulo. Bom, eu também acho que é um confronto equilibrado. Acho que é um confronto onde ambas equipes podem praticar um bom futebol e também pode praticar um futebol ruim. São equipes irregulares. Acho que eu defini bem São Paulo e River Plate. Mas entre São Paulo e River Plate, até pelo São Paulo decidir em casa e pelo São Paulo ter um treinador que, ao que parece, vai fazer o São Paulo ser uma equipe mais vistosa, uma equipe que vai conseguir conquistar mais resultados. Eu fico com o São Paulo também. Aí a gente só acertou que um time brasileiro chegaria ali na final e era um time paulista. Tirando isso, exatamente. A gente acertou que era um time brasileiro chegando na final, que era um time paulista, mas que não era o São Paulo que chegou, né? Acabou quem chegou desse lado foi a equipe do Palmeiras. Racing e Flamengo. Olha isso aí, eu realmente estou muito na dúvida em quem escolher. Acho que é um confronto muito equilibrado. O Flamengo tem, sem dúvida nenhuma, um dos melhores times da América do Sul. O Racing também tem um excelente time. Você pode até dizer que hoje o Racing é provavelmente o melhor time do futebol argentino. Acho que é um confronto equilibrado, um confronto que seria decidido nos detalhes, poderia ser decidido inclusive nos pênaltis. O fator casa nesse confronto pode sim fazer muita diferença. Então, meu palpite... Acertou, hein? Acertou. O fator casa fez diferença. E o confronto poderia ser decidido em detalhes. Foi decidido num gol. O Flamengo ganha por 1-0 o jogo do Maracanã. Já nos minutos finais da partida. Exatamente, com um gol já na reta final do jogo.
e não teve mais gol nesse confronto. Foi só 1-0 no jogo do Maracanã e o jogo na Argentina foi 0-0. E também torcida Flamengo. Esse confronto é muito equilibrado, caso aconteça. Estamos, na minha opinião, falando do melhor time da Argentina contra o melhor time do futebol brasileiro. Duas equipes que coletivamente sobressaem a maioria do futebol da América do Sul. Eu acho que tem uma diferença. O Flamengo consegue tem mais probabilidades do Flamengo segurar os seus craques para até o fim da Libertadores do que o time do Racing. O Racing perdeu o seu atacante para o próprio River Plate. Então, diferentemente do Racing, o Flamengo tem tudo para segurar os seus principais jogadores. O Racing, eu acho que tem uma chance de perder peças. E se o Racing perder peças, o Racing não tem o dinheiro que o Flamengo tem para investir. Então, eu fico com o Flamengo também. Acertamos que o Flamengo estaria na final. Pois é, agora vem a dúvida. A gente deu o palpite o quê? O Flamengo seria o campeão ou não? Na final, São Paulo e Flamengo. E aí, Mayara? Pois é, né? Essa foi uma final Ficou um escudo muito grande aqui, outro muito pequeno, não? Eu tive assim, que seria enorme. E seria, por exemplo, de dois times brasileiros, tricampeões da América. Quem vence... Acertamos até aí. Dois times brasileiros na final, tricampeões da América. Só erramos um carioca e um paulista. Pois é, só erramos qual era o clube paulista. Esse seria o primeiro tetracampeão. Nos últimos anos teve um confronto numa final entre São Paulo e Flamengo, né? Na Copa do Brasil. São Paulo venceu, mas é uma competição totalmente diferente, até porque na Copa do Brasil são 2 jogos. Libertadores seria apenas um confronto num campo neutro. Meu palpite, Flamengo. Bom, para mim é um confronto bem equilibrado, caso aconteça. O São Paulo, obviamente, tem seus pontos fortes, principalmente a sua linha de defesa. Acho que o São Paulo pode tentar, por conta do seu sistema defensivo, ser forte. E, de novo, por causa do novo treinador, poder chegar longe nessa Libertadores, inclusive chegar na final. Por outro lado, temos um Flamengo muito bem treinado pelo técnico Felipe Luiz, uma equipe bem regular, que tem sim como seu sistema defensivo como um dos pontos forte da equipe, mas o Flamengo precisa melhorar ofensivamente. Mas aqui, muito mais torcida do que uma certeza, com certeza, Flamengo. Vamos saber nos próximos meses quem será o campeão da Libertadores aqui no nossos palpites. Quem venceu foi o Flamengo, mas vamos saber quem será o campeão da Libertadores apenas nos próximos meses. Então, gente, Acertamos, né? Dá pra dizer que a gente acertou o campeão da Libertadores de 2025. Torcida, muito mais torcida do que certeza, apesar de eu ter utilizado a palavra certeza, mas foi muito mais torcida que o Flamengo fosse o campeão da Libertadores de 2025 do que realmente ter 100% de certeza. Deu para perceber que de um lado a gente realmente acertou praticamente tudo, no caso a gente acertou tudo, do outro lado dá para dizer que São Paulo e Botafogo acabaram decepcionando. O River Plate também dá para dizer que decepcionou um pouco. Não no sentido de ter sido eliminado pelo time do Palmeiras, mas sim pelo desempenho, pelos resultados, não foram bons. Dá para dizer com certeza que o lado do Flamengo era mais fácil de prever do que o lado esquerdo, muito mais porque o lado direito, muito mais porque pelo lado do Flamengo dava para perceber que Flamengo e Racing eram os 2 melhores times. Do outro lado tinha sim algumas equipes que eram melhores, mas eles acabaram não conseguindo dentro de campo mostrar isso. Mas a gente acertou o campeão da Libertadores. Pois é, o Flamengo campeão no nossos palpites, e na vida real o Flamengo também foi o campeão da Libertadores para a nossa alegria. Então a gente acertou e o Flamengo foi campeão, então tudo ótimo. É isso, se inscreva no canal, deixe o seu like e até a próxima.